Antes que a primeira nota exista, o concerto já começou. Ele se anuncia no ar em suspenso, no compasso invisível que antecede o som. É ali que a música se forma, entre o gesto e o instante, entre o desejo e o timbre. Afinal, há melodias que não precisam de pauta para acontecer. Elas vibram no espaço, ecoam na lembrança e se instalam na alma como um acorde que nunca se desfaz. Porque a música é isso, o diálogo perfeito entre o que se ouve e o que se sente. E para falar dessa arte que toca o invisível e traduz o indivisível, nós recebemos hoje dois músicos que vivem a arte em sua forma mais pura. A primeira é filha de Mariana Azevedo Leitão e de Uriel de Almeida Leitão. É mãe do Natanael Leitão de Carvalho, de 28 anos. Ela nasceu aqui em Caratinga, mora em São Paulo, tem 55 anos, é doutora em piano e história da música e tem na leitura e na natação seus maiores hobbies. Junto com ela, nós também recebemos ele, que desde muito jovem entendeu que tocar não é apenas emitir sons. É construir pontes invisíveis entre mundos, entre o barroco e o contemporâneo, o jazz e o tango, o rigor da partitura e a liberdade da improvisação. Ele já fez o violino soar nos palcos mais prestigiados do mundo, diante de plateias que respiram junto com cada acorde. E ainda assim mantém um olhar curioso diante de cada nova nota, como se a música fosse sempre a primeira vez. Seu violino, um instrumento raro, carrega mais de 2 séculos de histórias, mas é nas mãos dele que encontra vida nova, coragem nova, alma nova. Professor, compositor, improvisador e, acima de tudo, um contador de histórias, daquelas que não se dizem com palavras, mas com sons, gestos e sentimentos. Se a beleza da música já te trouxe até aqui, espera só um instante, depois do intervalo eu te conto quem são os artistas que dão vida a essa melodia. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. A música tem um poder raro, atravessa o tempo, o idioma e o silêncio. E ainda assim continua dizendo tudo. Alguns a descobrem cedo como um chamado, outros a reencontram no caminho como quem retorna, ao próprio lar. Entre acordes e teclas, entre cordas e partituras, há artistas que fazem da música não apenas um ofício, mas uma forma de existir. Eles atravessam estilos, séculos e fronteiras, sem perder o encantamento da primeira nota. Transformam técnica em emoção, palco em diálogo e o som em vida. Hoje o Começo de Conversa se harmoniza com dois artistas que entendem com sensibilidade e profundidade o poder de construir pontes invisíveis por meio da música. É um prazer ter aqui conosco a pianista Simone Azevedo Leitão. Prazer. Conosco aqui também é um prazer recebê-lo, o violinista Sebastião Schurel. Simone, muito bom te receber aqui, muito obrigado. Prazer. Conseguiu um tempo aí nessa correria, dessa vida Caratinga, para estar conosco aqui. É um prazer enorme estar aqui, minha cidade, eu toco pouco aqui, mas uma alegria. Muito obrigada por me receber. Muito bem. Eu vou arriscar uma frase francesa para te receber na sua língua, hein? Sébastien, bienvenue à Começo de Conversa. Merci. Je suis honoré de votre présence. Nous parlerons em português. Simone traduirá. D'accord? D'accord. Oh, muito bom. Muita coragem me arriscar um francês com você. Eu queria saber de você, logo começar com você a conversa, o Simone. Como é que é retornar a Caratinga, né? Porque voltar a casa, né? Você sempre está por aqui. Há quanto tempo você vira Caratinga? Não, aqui eu não toco em Caratinga já tem uns 6 ou 7 anos. Porque a gente sempre é no Casarão das Artes, a gente sempre consegue um apoio, um convite do Casarão das Artes, do Instituto DOC, então para estar aqui. E é a minha cidade, Eu aprendi a tocar piano numa época, numa geração que toda menina estudava piano, E a gente passava pelas ruas e todo mundo assistia, ouvia, ela está estudando a tal prelúdio de Bach, que eu também estou estudando tal sonata de Beethoven. Era uma cidade que tinha muito piano. E eu sou filho desse tempo.
Então, de uma geração que todo mundo estudou e eu tô aí. Mas é uma alegria estar aqui de volta. Eu faço uns 40 concertos por ano. Bacana. E é bom estar aqui. E já encontrou com a Miriam depois do prêmio da academia? Eu estive no prêmio na academia, eu estive lá, né, claro. E estive com ela recentemente também. A gente se encontra muito. Nós somos muito próximas. Sebastião, conta para nós aí Primeiro eu quero entender essa questão do violino, 200 anos de... Tem um violino de 200 anos? E como que é tocar nesse instrumento? E que sensação, né, que te traz, porque é uma relíquia, né? Je veux savoir de ta relation avec ton violon, qui est 200 années vieux. Et qu'est-ce que la relation avec un instrument si traditionnel? Déjà, merci pour cette invitation. Je suis aussi très honoré d'être ici et de découvrir cette région qui est vraiment extraordinaire. Je suis très honoré et je disais à Simone ce matin que souvent, nous, les artistes, quand on est en tournée, on ne va jouer que dans les grandes capitales, les grandes villes, et nous avons moins l'occasion de découvrir des endroits plus loin, des grandes villes comme ici, et je suis vraiment très très heureux de ça. En ce qui concerne mon instrument, c'est un instrument qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui a été fait en Italie. Et un instrument de musique, c'est une rencontre entre un musicien et cet objet qui devient votre voix et le prolongement de votre corps. Et c'est une rencontre qu'on peut, un petit peu comme avec un conjoint ou une conjointe, c'est une rencontre qui peut ne pas avoir lieu et on ne peut peut-être jamais rencontrer l'instrument de notre vie. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer celui-là après avoir cherché pendant des années et des années. Et c'est presque comme mon frère. On vit ensemble presque 12 heures par jour depuis très très longtemps et on partage toutes nos émotions et tous nos sentiments, nos grandes joies et aussi nos moments difficiles. Alors c'est une relation avec un objet finalement assez inerte, mais qui devient une relation très forte. Ele falou em poucas palavras aqui, que ele disse que ele está muito feliz de estar aqui, porque em geral quando a gente toca fora, a gente vai para as grandes cidades, a gente não tem um contato verdadeiro com o país profundo, e via Caratinga ele está tendo um contato verdadeiro com o Brasil, e que a cidade é ótima, as pessoas são muito gentis e tudo. E a relação dele com o instrumento é o seguinte, um instrumento que às vezes um violinista passa a vida inteira procurando um instrumento e não acha. E ele teve a alegria de encontrar nesse instrumento de 200 anos a voz que ele precisava, eu fico até emocionada, a voz que ele precisava para trazer ao mundo, e ele tem uma relação com esse violino como se o violino fosse um irmão dele. E os dois juntos, apesar de ser um instrumento, não ser uma pessoa, acaba se transformando uma pessoa com ele. E ele divide com esse instrumento todas as emoções da vida, tanto os momentos difíceis quanto as alegrias e o ser que ele vive, a voz dele é o violino. Bacana. Eu quero aproveitar então essa deixa e perguntar para você agora, porque você... Eu não toco no mesmo instrumento. Não, eu não toco, mas eu falo sobre essa relação, ele tem essa relação dele com os instrumentos e com os grandes mestres que ele estudou, né? E que ajuda a formar essa voz musical dele, né? Você nasceu em Caratinga, mora em São Paulo, estudou, fez doutorado em Miami, estudou na Noruega, já apresentou em vários palcos e grandes palcos no mundo inteiro. Como que isso tudo te ajudou a compor a sua voz pianística, né? É isso. É uma boa pergunta, porque ao contrário dele, eu não carrego meu instrumento. Eu tenho um instrumento belíssimo em casa e às vezes eu tenho pena de deixar meu instrumento porque eu não vou tocar num instrumento como aquele. Às vezes eu vou tocar num instrumento melhor. E a vida do músico clássico é uma vida internacional, né? Assim, eu descobri isso bem pequena, aqui em Caratinga mesmo. Apesar de uma época que não tinha internet, mas meu pai me mostrava os grandes pianistas, a gente tinha discos em casa, eu lia sobre os grandes compositores, eu falava, gente, mas tem gente no mundo inteiro, eu tenho que aprender inglês logo, pensei. Então eu aprendi inglês bem criança logo, porque é essa vivência,
ela traz pra gente uma coisa que é realmente uma ligação mundial de uma identidade universal, que é a música de concerto, que a gente chama de música clássica, e toda essa vivência que os meus professores tiveram com uma linhagem tradicional que vai até Liszt, até Chopin, até antes, na verdade. Então, quando eu saí pelo mundo tendo aula, eu saí pelo mundo buscando o máximo da técnica que eu podia encontrar. Assim como um atleta de alta performance, como uma Rebeca Andrade, por exemplo, que pode ter nascido aqui, mas ela buscou treinos e é a mesma coisa para nós. Eu digo que o músico clássico ele é artista, mas ele é um pouco atleta também, porque a gente tem que treinar muito. Muito bem. De onde veio essa veia musical, essa veia artística sua? É do seu pai, da sua mãe? Seu pai te incentivava? Mas alguém tocava piano lá? Alguém? Então, por exemplo, o contrário. O Sebastião, a família dele toda é músico, são de músicos. Eu não, assim... A minha família é uma família humanista, né? Meu pai pastor, presbiteriano, em casa a gente sempre tinha... Minha mãe educadora, a gente sempre tinha muito livro, muita cultura. Mas eu fui descobrir que a minha bisavó, mãe de mamãe, Alice Enger, alemã, ela era pianista, né? Mamãe via falando, mamãe tinha muito talento. E ela sempre quis ter uma filha pianista. Só que tem uma história engraçada, porque você sabe que eu sou a 12ª de uma família enorme, né? Eram 3 mulheres, depois 2 homens, 2 mulheres, 4 homens, depois eu. Todas as mulheres que nasciam, ela tentava botar na aula de piano. Aí chegava numa hora que elas desistiam. E eu, quando com 6 anos de idade, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ser pianista. E ela tinha dito, quando ela estava grávida de mim, que foi uma gravidez arriscada, que ela estaria grávida da pianista que ela sonhou tanto. Então, eu realmente sou filha de uma profecia da minha mãe. Mas, assim, eu nunca tive dúvida, mesmo, assim, eu só queria saber de piano mesmo, e foi o meu instrumento desde sempre. Tem gente que às vezes quer tocar outro instrumento, eu sempre gostei do piano. Interessante. E, enfim, é uma escolha de vida, né? Uma escolha de vida para a vida toda, né? Bacana. Eu queria saber de vocês agora, aí queria saber dos dois mesmo. Como que é, né? Você poder estar em grandes palcos no mundo inteiro, em concertos fenomenais e também poder estar em Tiradentes e em Caratinga. Fala sobre isso para nós. How do you feel when you have to play? You can play in big places, important places like Conceguibão, all these places you have played, and now to play in Tiradentes, and you played in Caratinga already. How is it? C'est le même partage entre le public et les musiciens. Et il n'y a pas de petits concerts. On nous apprend très tôt à considérer qu'on joue devant 20 personnes dans un petit village, comme je l'ai fait très souvent, et dans des grandes salles qui font partie des grandes salles du monde de la musique. On a la même pression et surtout on a le même désir d'apporter ce qu'on a en nous aux gens qui nous écoutent. Et cette notion de partage avec le public, elle est la même que ce soit au Concertgebouw ou à Tiradentes ou ici. La préparation est la même, la pression est la même, et je dirais même que souvent les endroits plus intimes sont plus difficiles parce qu'on a un contact vraiment direct avec le public. J'ai joué cet été devant 10 000 personnes, un concerto, et j'ai finalement eu moins de pression parce que je ne voyais pas les gens. Il y a tellement de monde, on rentre comme dans une bulle et on joue pour tous ces gens, mais on n'a pas vraiment conscience qu'ils sont là. Dans une petite salle, on les voit, ils sont à 3 mètres de nous et on n'a pas envie de les décevoir, on a envie de leur donner le maximum. Et oui, c'est une pression différente, mais elle existe vraiment. Et surtout, c'est très très important de garder cette envie de jouer où qu'on soit et pour tout le monde.
Ok, eu vou tentar traduzir rapidamente também. Tá. Basicamente, ele disse assim, não existe concerto pequeno, não existe concerto grande. Adrenalina é a mesma, sempre, né? exatamente. A adrenalina é a mesma, a pressão é a mesma, a preparação é a mesma. A gente aprende logo quando a gente começa, e ele até olhou para mim, porque a gente estava comentando outro dia, que tocar é sempre, pode ser o último concerto da vida, a gente não sabe. E a gente quer sempre trazer a maior experiência para o público possível. E o que ele está dizendo, e eu concordo plenamente, é que, por exemplo, ele tocou agora no verão num grande festival para 10 mil pessoas. Ele não sentiu a mesma pressão do que ele sente quando às vezes ele vai tocar numa cidade pequena para 30 pessoas, onde a pessoa está aqui mais perto. Quando é mais íntimo, a pressão parece que é maior, porque o contato humano é mais próximo, né? E a gente precisa estar sempre tocando na mais alta performance, porque é a nossa relação, e ele foi o que ele falou, tem que ser assim, porque é a nossa relação com a música, no final das contas. Bacana. E a nossa relação com a música tem que ser de primeiro grau, de primeira linha, para poder passar isso para as pessoas. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí. Aproveite e assista um pouco do recital apresentado pelo violinista Sebastião Surel e a pianista Simone Leitão. É já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse Começo de Conversa especial, recebendo aqui hoje a pianista Simone Leitão e o violinista Sebastião Surel. Aí, vamos lá. Eu queria saber de vocês, todos os dois têm projetos interessantes, projetos que envolvem mais a comunidade, projetos que tentam levar a música clássica também para socializá-la mais, levar mais para o público. Você tem um projeto, eu queria que você falasse para nós sobre ele, que é a Academia Jovem Concertante. O que é isso? Qual que é o projeto? Se tem atingido o objetivo? E o Sebastião falar para nós sobre o Câmara Pop Trio, que é uma iniciativa dele também, que mistura ritmos. Conta para nós isso. Então, a Academia Jovem Concertante, ela nasceu em 2012, né? Já tem 27 etapas, cada etapa é uma turnê. Okay. O que é? É uma orquestra itinerante jovem, ela não acontece o ano inteiro, ela acontece algumas vezes, 2, às vezes no máximo 3 vezes por ano, onde a gente junta jovens músicos que realmente querem um treinamento de alta performance para entrar no mercado de trabalho como músicos clássicos. Bacana. No Brasil inteiro. Então, para mostrar que o talento não tem CEP, eu sempre falo isso. Às vezes a gente acha um talento no interior do Maranhão, a gente acha um talento, mas são músicos que já estudam, já tocam. Eles só precisam de um treinamento em alta performance, porque eles estão... Vários instrumentos. Sim, para fazer uma orquestra. Então a gente cria uma orquestra que chama Academia Jovem Concertante e depois de um tempo, de uma semana, 10 dias de ensaio, tudo é pago, tá? Hotel, passagem, transporte, alimentação, tudo para eles. Eles têm que passar na prova, né? Tem que mandar os vídeos pra gente analisar. Inclusive, a partir do ano que vem, o Sebastião também vai fazer parte da banca. E é uma banca internacional que define. E aí a gente sai em turnê para cidades grandes, né? Para eles tocarem em grandes salas, porque é importante para eles, mas também em cidades pequenas. E a gente faz concertos também para crianças de escola pública. A gente nunca conseguiu vir a Caratinga. Eu espero realmente que o ano que vem, em 2021,
2026 a gente consiga vir. A gente já rodou mais de 80 municípios no Brasil, a última conta que a gente fez foram 14 estados e, enfim, já atingimos 150 mil pessoas. São 15 anos fazendo, 14 anos fazendo isso. Então, e o que a gente vê hoje é que a gente já está atingindo uma outra geração. Então, tem gente que assistiu a gente quando era criança e agora já está fazendo parte, né? Porque a orquestra passou na cidade deles, ficaram emocionados. Então, assim, a ideia é fortalecer a música sinfônica brasileira, a música através da música clássica, a música sinfônica. Essa orquestra, ela está num lugar, está na cidade? É isso que eu ia te falar. Ela, por exemplo, itinerante. Ela é itinerante. O que acontece? Todo ano a gente faz uma turnê no Sudeste e a gente faz uma turnê no Norte ou Nordeste. A gente nunca fez turnê no Centro-Oeste nem no Sul. Apesar de que a gente já passou por algumas cidades. Mas eu faço a captação de recurso, então depende do patrocinador, que o patrocinador também é importante para ele. E a gente já, todo ano a gente faz isso. A gente faz um treinamento na Sala São Paulo e roda no interior de São Paulo, no interior de Minas. E esse ano a gente começou a fazer a Litoral, que a gente faz os ensaios em Natal ou em Pernambuco e roda ali chegando até o Rio de Janeiro. Então, a gente já teve uma época que a gente fez uma parceria com a Vale muito longa, que a gente fez muitos concertos no Maranhão, né? Maranhão e Pará. E hoje a gente está com outras parcerias. Mas é isso, o importante é continuar, né? Bacana. E o Sebastião? Fala para nós aí, Sebastião, sobre o Câmara Pop Trio. Tu vas parler de Câmara Pop Trio. Camara Pop, c'est une idée qui m'est venue parce que j'ai toujours aimé improviser, j'ai toujours aimé traverser les styles, les époques, les répertoires, et en même temps je suis un musicien classique qui joue du Beethoven, du Brahms, et j'ai essayé d'imaginer un projet qui mélange cet esprit de la musique de chambre, de la musique en groupe, l'improvisation et la musique savante. Et je me suis demandé comment faire jusqu'à ce que j'ai la grande chance de rencontrer un merveilleux guitariste argentin, Thomas Gubich, un petit peu par hasard dans le sud de la France, alors que moi j'allais enseigner dans un stage de musique, et il est venu avec sa famille en vacances. Et depuis ce jour, il y a plus de 15 ans, on a commencé à jouer ensemble. D'abord dans la cour qui était juste en bas de là où on logeait dans ce stage. Et puis on a décidé tous les deux de monter un groupe qui rassemble ces critères-là, c'est-à-dire la musique de chambre, que lui connaît très bien, la musique populaire, c'est pour ça Camara, c'est musique de chambre, et pop comme populaire, et la musique écrite et la musique improvisée. Et Thomas m'a dit, mais ce n'est pas possible de mélanger tout ça, ça ne va jamais marcher. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme répertoire? Et je lui dis, le répertoire, on va l'inventer, on va le composer, et on va inviter un violoncelliste qui sait aussi faire tous ces styles de musique et qui s'appelle Vincent Segal, qui a accepté tout de suite, qui est un merveilleux violoncelliste, qui sait jouer tous les styles et qui a toutes ces cultures-là. Et on va composer des morceaux en ne pensant qu'à une seule chose qui moi me semble être la plus importante, c'est le son, la sonorité. Qu'est-ce qu'on peut produire avec un violon, un violoncelle et une guitare électro-acoustique, donc une guitare jazz, et comment on peut aller explorer l'improvisation, la musique de chambre, la texture de cette sonorité si particulière, et en même temps être sur un programme qui nous amuse. Et la formule a bien marché, on a enregistré ce disque il y a quelques années, et on a traversé le monde avec ce projet. C'est une grande fierté pour moi parce que d'imaginer un projet, d'essayer de savoir, je recommence. Pour moi, imaginer un projet comme celui-là qui est si spécial et qu'il devienne une réalité, c'est l'une des plus grandes réussites de ma vie parce que je suis parti de zéro et on est arrivé à cette musique qu'on a écrite ensemble et dont je suis vraiment fier.
Ok. Vou falar tudo, hein, rapidinho. Vamos lá. Basicamente, assim, ele é um músico que sempre gostou de improvisar. Ele tem um treinamento clássico, mas ele sempre gostou de atravessar os estilos, os gêneros e a forma de fazer música. Então, uma vez ele conheceu o Tomás, que é esse violonista mesmo, né? Argentino que estava fazendo férias na França, e começaram a tocar juntos, e ele teve essa ideia, vamos fazer um grupo que toca música clássica, de certa forma, né, música de câmara, porque câmara é isso, né, porque é grupos pequenos, e que também faça música pop, como a gente está fazendo, e o argentino não acreditou, ele falou assim, não vai dar certo, como é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, olha, a gente precisa fazer um grupo que faça tanta música escrita, que a música clássica ela é escrita, você tem que tocar exatamente, e a música que não é escrita, a música improvisada, e a gente vai conseguir fazer juntos. E eles começaram a fazer, não acreditou, mas deu certo, porque eles convidaram um violoncelista, o Vincent Segal, que é um cara muito conhecido no mundo inteiro, que ele justamente isso, ele é treinado do clássico também, mas ele faz muita música popular, e muita música popular não, mais jazz mesmo, e essa música improvisada. E eles começaram a escrever juntos a música que é escrita, e a música improvisada eles deixam, né, improvisar. E eles têm feito um trabalho no mundo inteiro, o mundo inteiro já os conhece, eles têm discos que fizeram muito sucesso. E para ele, pessoalmente, é uma alegria muito grande perceber que saiu de uma ideia dele, assim como a Academia Jovem Concertante também saiu do meu coração. Saiu de um desejo dele, uma ideia dele, uma coisa que não existia. E ele é muito orgulhoso, ele tem muito orgulho disso, de ver que é um projeto que está acontecendo. E ano após ano eles são convidados. Inclusive eu quero convidar também para o meu festival, que é no Festival na Bahia, que faz justamente isso. Preciso convidá-lo. Então, ok. Bacana. Muito bom. Vamos assistir mais um pouco o recital apresentado pela Simone e pelo Sebastião no Casarão das Artes, no ano de comemoração do aniversário Brasil-França, né? Isso. Um recital maravilhoso. Vamos assistir mais um pouco, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o último bloco do Começo Conversa Especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com a pianista Simone Leitão e com o violinista Sebastião Surel. Simone, você grava Conselho Internacional, né? E como que é a escolha de repertório? Isso é uma curiosidade mesmo. Como é que é isso? Como é que você escolhe um repertório para gravar? É o que você gosta? É o que o público vai querer ouvir? Como é que é isso? É a gravadora que determina isso? Então, na verdade, as minhas gravações, inclusive o ano que vem eu vou fazer uma gravação nova de um repertório que eu nunca fiz, elas vêm realmente do que eu percebo que eu faço melhor e que o público gosta mais. Então, assim, agora, o repertório... E eu tento sempre trazer música brasileira, né? Quer dizer, eu não trago muito, mas eu sempre tento. O meu primeiro CD, ele teve a obra de um compositor brasileiro, que é da minha geração, o André Mermari, que escreveu uma peça para mim, baseada no Grande Sertão Veredas. Ele que é um paulista que, na verdade, ele nasceu em Niterói, mas ele é paulista, entre aspas, de origem síria. Mas ele fala que ele é mineiro de coração, que ele fala que Minas Gerais é o melhor lugar do Brasil. Aí ele escreveu uma obra para mim chamada Grande Baião de Concerto. E baseado justamente no Grande Sertão Veredas. É como se ele fizesse a música de fundo da história do Guimarães Rosa. Mas assim, eu tento buscar realmente fazer aquilo que eu já faço bem, que as pessoas querem ouvir, porque na hora que a pessoa vai ouvir em casa, ela precisa estar sentindo muito prazer. Agora, quando eu vou tocar concertos onde, né, só vou ser chamada para tocar, aí tem uma série de coisas. Aí, às vezes, por exemplo, você com orquestra, eu vou conversar com o maestro ou com a maestra
o que é que eles querem, o que a orquestra quer, a gente decide juntos, né? Às vezes eu vou tocar, muito quando eu toco na Europa, sempre me pedem música brasileira. Né? A segunda metade do concerto é sempre de música clássica brasileira. Né? Villa-Lobos. Villa-Lobos e muito mais, né? O Brasil tem muita coisa. E tem Villa-Lobos, tem o Guarnieri, tem o próprio Mermari, que eu toco muito a música dele porque ele é vivo. Tem o próprio... Eu gosto muito do Alberto Nepomuceno, que é um compositor cearense do romanticismo brasileiro. E, bom, é isso. Tiberê. Bacana. E o Sebastião? Na hora que vai... gravar. E quando vai se apresentar, quando você fala em música de câmara, você até acaba escolhendo aquilo que você mais gosta mesmo. A gente decide entre nós, assim. Mas vai gravar, por exemplo... Consegue colocar o gosto pessoal dele nisso? Ok, claro. Quand tu vas enregistrer quelques disques, comme la production de ça, tu choisis, tu vas choisir tous les œuvres, les morceaux. Quand je décide d'enregistrer un disque avec mes partenaires de musique de chambre ou un disque plus en solo, ça vient en général d'une volonté personnelle qui est celle de défendre un répertoire qu'on a beaucoup joué en concert, qu'on a envie de présenter à un plus large public. Et le plus souvent, les projets d'enregistrement discographique sont venus de cette volonté de présenter un répertoire que j'affectionne particulièrement, ou dans certains cas, j'ai été aussi invité en tant que musicien pour participer à des projets qui n'étaient pas les miens, mais auxquels j'adhérais, avec lesquels j'avais envie d'apporter quelque chose. Mais le plus souvent, oui, ce sont des projets qui viennent d'une volonté assez personnelle. Et c'est un long chemin pour construire ces projets-là, pour trouver les financements, pour associer des gens, une équipe technique, des musiciens que j'aime et avec qui j'ai envie de jouer. Et c'est une grande aventure pour chaque disque. Et aujourd'hui, j'en suis à 22 albums. Bravo! Donc, beaucoup de trabalho. Oui. Ele disse que é o seguinte, são duas situações. A primeira situação que acontece mais é de você estar tocando junto com um grupo, né, um grupo de câmara. Ele tem um trio de câmara, que daí é trio clássico mesmo, onde os colegas decidem juntos, porque já tocaram muito um determinado repertório, o repertório funcionou e eles querem atingir um público maior, então eles querem registrar esse trabalho. A outra situação é ser convidado, e aí quando é convidado, ele é convidado já com uma situação de, olha, a gente quer que você toque determinado compositor ou determinada compositora, e é esse o projeto. De todas as formas, o processo é longo, porque para nós, a gente não sai só já gravando. Como a gente interpreta, foi o que ele disse, ele precisa passar por um processo onde ele vai tocar para as pessoas ainda, mesmo que ele seja convidado, para aquela peça amadurecer dentro dele, para daí depois ele gravar. Ainda tem a questão, por exemplo, ele já está no 22º álbum, agora ele está gravando o 22º álbum. E cada álbum também tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, né? Que a gente precisa buscar financiamento, né? A música clássica, ela não é... A música instrumental, ela não é comercial, né? Não é assim... A gente não fica com milhões de seguidores no Instagram e recebendo não sei o que, convite... A gente atinge... É uma arte pura que ela precisa de financiamento. Então, assim como no Brasil a gente tem formas de financiamentos, como a Lei Rouanet e tudo mais, lá na França também. Então, ele tem que buscar esse financiamento e esse processo também é longo. Então, ao mesmo tempo que você está cuidando da parte executiva, você também está cuidando da parte artística. Bacana, muito bem. Espero. O nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho que fazer uma pergunta rapidinho, aí uma resposta rápida para os dois. Assim, qual música que ainda não interpretou, fala, essa eu quero interpretar? Qual que já cansou de fazer, mas que toda vez que faz te emociona muito? E se tem algum compositor preferido? Ah, meu Deus, essa pergunta é difícil. Vamos lá. Très rapide. 3 questions.
La première question, s'il y a un œuvre, one piece that you've already played many times and then you love, one piece that you have never played and you would love to play, and a favorite composer. I hate that. Favorite composer. It's so difficult. It's so difficult. Okay, C'est très difficile parce que on est baigné depuis notre enfance dans 300 ans de musique. Exactement. Et à chaque fois qu'on aborde une œuvre particulièrement intéressante, c'est l'œuvre qu'on préfère au moment où on la travaille. Donc mon œuvre préférée est celle que je travaille avec mon cœur au moment où je dois la défendre. Une œuvre que j'ai jamais jouée et que je rêve de jouer et que je vais jouer bientôt, c'est l'un des derniers quatuors de Beethoven, opus 130, et je vais jouer ça pour la première fois cette année. C'est une œuvre difficile et qui va demander beaucoup d'efforts et de travail, mais je suis heureux de l'aborder. Et mon compositeur préféré, je dirais que peut-être s'il doit en rester un seul, c'est Bach, parce que c'est le père de tant de musique qui est arrivée après. Et parce que c'est juste absolument merveilleux, ça parle autant à l'humain qu'au divin. Ah, exatamente. Ok. Ele falou que é o seguinte, é muito difícil essa coisa de qual é a peça preferida, porque nós que somos músicos clássicos, a gente lida com mais de 300 anos de obra, assim, produção musical do mundo. Então ele escolhe, ele tá sempre apaixonado pela peça que ele está tocando no momento. Então a peça que ele está tocando é sempre a preferida dele, porque é a que ele está se dedicando ali naquele momento. Se ele pode dizer que uma peça que ele gostaria de tocar e que ele não tocou ainda, ele vai tocar esse ano, que são os quartetos finais, os últimos quartetos de Beethoven, as últimas coisas que ele escreveu, do Opus 131. E aí ele falou, se eu tiver que escolher um compositor de toda a história, realmente seria Bach, porque Bach traz toda a existência humana na música dele. A música dele ela é a base de tudo que veio, e ela nos liga com o divino. E você? Eu rapidinho. Então, a obra que eu concordo com ele plenamente, eu estou sempre apaixonada com a peça que eu estou tocando no momento, mas tem um concerto que eu amo tocar, toda vez que me convidam para tocar eu vou super feliz, que é o concerto número 2 de Rachmaninoff, que eu adoro. E esse eu já toquei 1000 vezes, tá. E uma obra que eu nunca toquei e que eu quero tocar, só não sei quando eu vou tocar, é o concerto número 1 de Brahms, eu ainda não toquei, para piano e orquestra, quero muito tocar. E eu concordo com ele com relação ao compositor. Eu, inclusive, tenho um disco só de Bach. Bach sempre foi o meu compositor preferido. A Schweitzer, que foi o maior biógrafo dele, dizia que tudo que veio antes de Bach aponta para Bach e tudo que veio depois de Bach olha para Bach. Então, ele é nosso centro. Bacana. E ele tinha uma vida cristocêntrica. Eu, como cristã, também me ligo emocionalmente e espiritualmente a ele também nesse momento. Bacana demais, gente. Vocês têm um minutinho para as considerações finais, né? Precisa encerrar. Podemos começar com Sebastian? Sebastian, o que vai falar? La caméra, c'est toi. Tu peux parler une Pour vos minute. considérations. Votre considération, qu'est-ce que tu veux me parler? Merci en tout cas pour votre accueil si chaleureux. Merci de m'offrir autant de générosité et de gentillesse. C'est pour ma part, j'ai voyagé dans le monde entier depuis presque 30 ans, mais j'ai même plus que 30 ans. Et c'est la première fois que je viens au Brésil et je suis vraiment très très ému de voir ces merveilleux endroits, ces paysages extraordinaires et de rencontrer tous ces gens qui sont si bienveillants, si généreux, si souriant aussi. Et je viens pour la première fois, mais c'est vraiment pas la dernière. Merci à tous.
Vou falar rapidinho. Pode traduzir? Pode, claro. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Ele falou. Eu viajo o mundo inteiro, eu toco no mundo inteiro há mais de 30 anos e é a primeira vez que eu venho ao Brasil e me impressiona assim, as paisagens maravilhosas do país, o povo incrível, o sorriso sempre no rosto das pessoas. Tocar aqui está sendo uma emoção para mim, eu fiquei realmente emocionado de vir ao Brasil, um país que eu sempre tive no meu coração e eu tenho certeza que essa não é a primeira, mas não é a última vez, eu vou voltar sempre. Bacana. E mais uma vez, muito obrigado por me convidar, foi o que ele falou. Bacana. Você agora? Bom, então, é o seguinte, gente, eu sou pianista, sou mineira e eu lembro que a primeira vez que eu toquei para alguém mais importante, eu tinha 10 anos, toquei na Rua João Pinheiro pro então governador Tancredo Neves, e ele me perguntou o seguinte, você quer ser pianista de verdade? Eu falei, quero. Mas você quer tocar no mundo inteiro? É difícil, hein? Eu falei, quero. Então faça o que você quer, porque todo lugar que você for, você vai levar o nome de Minas, vai levar o nome do Brasil. E tem sido assim comigo. Sempre levo o nome de Minas, sempre levo o nome do Brasil nessa arte que é uma arte universal, ela não tem tempo, ela é atemporal, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem cor. A música clássica é a coisa mais abrangente da alma humana. Então eu quero convidar você que é jovem ou que é criança e que sente vontade de tocar um instrumento, que você se dedique a esse instrumento. Como ele falou, vai ser o melhor amigo da sua vida e quem sabe você também vai ser um grande pianista, um violinista, um maestro, uma maestra que vai continuar impactando e levando essa tradição para o mundo inteiro. Eu convido você a ser músico de verdade. Bacana. Muito obrigado. Sebastião, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Muito obrigado, Obrigada. Simone. Foi aluna da Dona Dora, não? Eu fui aluna da Ana. Da Ana? Da Ana do Faisal. Ana Faisal. E eu fui aluna também da Dona Rita. Você lembra da Dona Rita? Lembro demais. E a Dona Dora eu fui aluna, na verdade, na escola. Na escola. Bacana. Tá um beijo para Dona Ana, um beijo para Dona Dora. Dona Rita. Muito obrigado pela presença de vocês, foi sensacional. E a você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.